Se você acha que o monstro é a coisa mais importante na hora de criar uma aventura de RPG, você está enganado. Nesse vídeo eu vou te mostrar que são os personagens dos jogadores, os PDJs, que merecem mais atenção na hora de criar uma aventura. E por que eles são mais importantes do que o próprio monstro. RP Games Brasil. Meu nome é Felipe Lutalo, sou escritor do livro Almoço de Domingo e também do Mestre de RPG. 51 dicas para narrar com estilo, equilíbrio e diversão. No vídeo de hoje eu vou falar por que os personagens dos jogadores são a parte mais importante em uma aventura de RPG. Mais importante até que o monstro que você escolheu para eles enfrentar na aventura. No RPG existem dois tipos de jogadores. O mestre, que é aquele que narra a aventura, e os demais jogadores que interpretam os protagonistas, que interpretam personagens únicos na aventura. Cada jogador, na maioria das vezes, cria o seu próprio personagem. É esse personagem que vai vivenciar a aventura. O personagem ele é resumido em planilhas. Então, na planilha de personagem, aqui eu tenho um exemplo do personagem que foi criado para a campanha ASMO, Protocolo de Recuperação. Então, cada um dos jogadores, com a minha ajuda, nós criamos aqui os personagens para que eles pudessem interagir na aventura. O personagem, ele funciona como se fosse um avatar. Sim, porque é através desse avatar, é através desse personagem que o jogador vai vivenciar a história. Através do personagem, o jogador interage com o cenário. É o personagem que segura a espada ou a pistola de raio laser. É o personagem que vai investigar os locais, a sala, a dungeon, abrir o baú ou tentar abrir aquela porta hermeticamente fechada de uma nave espacial. É o personagem que, quando atingido pelo monstro, sofre dano e não o jogador. Além disso, é o personagem que sofre ou que passa por emoções na aventura. É ele que vai sentir medo, é ele que vai sentir regozijo por ter vencido a criatura final ou derrotado no combate. É ele que pode sentir uma certa angústia porque ele tem que salvar o seu ente querido, o seu ente amado. E não necessariamente as mesmas emoções que o personagem sente, o jogador vai sentir. É o personagem que possui conflitos para ser resolvidos ali no cenário do jogo. Um exemplo, um dos personagens está em busca de resgatar o seu ente querido. Não é o jogador que teve um pai, uma mãe ou um filho sequestrado, mas o personagem. O personagem, ele ainda pode ter amigos, inimigos, dependentes no mundo do jogo, mas não são os mesmos amigos ou as mesmas relações que o jogador tem na vida real. É o personagem que luta, que vive e que morre, enquanto os jogadores ficam em segurança ali em volta da mesa. Quando um personagem ele entra em cena, os jogadores se tornam co-criadores daquela história. Porque são as falas dos personagens, a interação dos jogadores através do personagem que completa o enredo que o mestre criou para a aventura. Além disso, sem personagens, sem PDJs, não há RPG. Mesmo no RPG solo, você tem lá um grupo de personagens que o jogador vai controlar e o mestre, ele é o oráculo, né? O oráculo vai fazer o papel do mestre, mas você tem um grupo de personagens
E são esses personagens que fazem a história se mover para frente. E tem mais uma coisa: sem os personagens dos jogadores, o RPG fica sem imprevisibilidade. Porque através desses personagens, os jogadores trazem novos elementos, mudam o cenário, dinamitam a aventura, né? Eles trazem uma aleatoriedade. Então é isso que deixa a aventura de RPG muito interessante. Bem, a história do personagem do jogador importa. Na aventura, a SMO, Protocolo de Recuperação, que é a campanha de horror sci-fi que eu venho narrando aí com os meus amigos, os jogadores responderam a um questionário, como se fossem eles os personagens, antes mesmo da gente criar a ficha. Eu chamo esse método de entrevistando o personagem. Foi bem interessante que a resposta que eles deram a esse questionário permitiu que tanto os jogadores quanto eu como mestre conhecêssemos, antes de tudo, quem eram os personagens que eles queriam jogar. Então isso facilitou para a gente criar vantagens, desvantagens, os maneirismos de cada personagem e ainda definir as profissões e um pouco das relações desses personagens no mundo do jogo. A união dessas respostas formou o background de cada um dos personagens, que está atrelado à aventura. Um exemplo é a geóloga Selene. Ela é uma geóloga espacial que passou por alguns percalços em uma mina da ASMO no espaço. Posteriormente, a anomalia geológica que ela encontrou e também outros eventos aleatórios levaram à perda de uma querida amiga. O que será que isso tem a ver com eles acordarem em uma nave espacial para atender a um chamado de socorro? Quando eu não utilizava essa metodologia, da entrevista dos personagens, acontecia o quê? Os jogadores criavam João Ninguém. Eles não tinham família, não tinham laços de relacionamento. Eles também eram, na sua maioria, pobres e desconhecidos. Eu falo pobres no sentido assim, de falidos. Alguns começavam somente com um pedaço de vara, que ele achava ali para usar como arma. A ideia dele era muito focada ali no videogame, em que o personagem começa absolutamente com nada e à medida que a aventura vai rolando, ele vai conquistando tesouros, melhores armaduras, melhores armas, e assim ele evolui com os seus equipamentos. Porém, isso deixa a história e a história do personagem e a aventura muito pobre, e eu não tinha elementos quase nenhum para atrelar esse jogador, esse personagem desse jogador na aventura. Certa vez, um jogador fez um Hobgoblins com runas vikings. Ficou uma coisa completamente destoante do cenário de Bane Store que a gente estava jogando. No final, o que a gente percebeu é que o jogador ele queria ter uma flexibilidade para fazer magias através das runas e também ele queria ter a força que um Hobgoblin tem para ele utilizar no combate. Quando o jogador foi indagado como que ele conseguiu aprender essas runas vikings, quem o ensinou, por que ele estava em uma cidade que tinha mais ou menos 2 milhões de habitantes, o jogador não tinha ideia nenhuma sobre essas respostas. Por quê? Ele criou a ficha, colocou as habilidades que ele achou interessante para o jogo, mas não as habilidades que eram interessantes para o conceito do personagem dele. Bons personagens com histórias ricas ajudam mestres e jogadores a criarem aventuras memoráveis. E o monstro? O monstro, ele é o motor da aventura.
Ele é o que dá motivação para os jogadores, para os personagens dos jogadores se envolverem na trama. Um exemplo é o anime Dragon's Dogma. Ethan, ele é ali um pacato cidadão de uma vila, até que um dragão chega e mata, dizima toda a sua família. Então Ethan se coloca em uma missão de vingança. Ele quer caçar o dragão para matá-lo. Observe que a história do personagem tem muito mais fundamento e, além disso, o personagem tem muito mais motivação para ir atrás do dragão. Quem em sã consciência enfrentaria uma besta colossal que foi capaz de dizimar uma aldeia inteira? Essa pessoa precisa ter uma motivação muito forte. E no caso de Ethan, é a vingança. Então, frisando, o monstro, ele não é importante. Poderia ter sido um dragão, poderia ter sido um beholder, poderia ter sido um ciborgue com cyberpsicose, ou ainda uma criatura alienígena. O monstro, ele serve ali para dar motivação para os personagens se envolverem na aventura. Dito isso, eu respondo: por que os personagens são mais importantes do que o monstro na aventura? Porque são os personagens que dão vida para a aventura. São os personagens que vivenciam a história. São os personagens que são os protagonistas da aventura que o mestre está criando. Então, vale a pena ali gastar alguns minutos com cada um dos jogadores e entender melhor o que eles vão fazer, entender as motivações desses personagens e criar personagens que deem ganchos para que o mestre utilize na aventura. Assim, os jogadores vão perceber que a história, o background que eles criaram é bem aproveitado e que eles fazem parte de um cenário. Eles não estão ali simplesmente para preencher uma lacuna. Bons personagens têm uma história rica e depende do mestre e dos jogadores. Quanto melhor a história, quanto melhores os ganchos que os jogadores e o mestre cria para aqueles personagens, mais memorável será a sua aventura. Se isso fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no RP Games Brasil. Responda também no comentário qual foi o personagem mais interessante que você, jogador, criou ou você, mestre, viu os jogadores criarem na sua campanha de RPG. Até o próximo vídeo.